Então, isso para mim me conforta. Aqui o sobrinho neto, eu acho que é o primeiro, né, Celeste? O Júnior, com a sua esposa, glória a Deus, Deus os abençoe. Nesta tarde abençoada, nesta tarde abençoada, eu desejei falar para os irmãos a respeito da justificação, que é, teologicamente falando, dentro da doutrina da salvação, a justificação é um dos elementos da salvação, é uma das bênçãos que compõem a salvação. A salvação, ela vem nos trazendo muitas bênçãos, como a adoção, a regeneração, a santificação, a justificação, a glorificação. Então, hoje eu quero aqui compartilhar com os irmãos e refletir com os irmãos a respeito da justificação. Esta palavra significa absolver, declarar justo. O oposto é condenar. E ela é muito importante para nós, porque o homem, antes de conhecer a Deus, por causa do seu pecado, ele se tornou réu, se tornou, digamos assim, culpado. Ele teve dois resultados do pecado, que é a culpa e como o resultado da culpa, a condenação, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a penalidade, a morte. E todos pecaram, quer dizer, todos se tornaram culpados. E por se tornarem culpados, eles ficaram sujeitos à morte. Mas Deus não deixou o homem entregue a si mesmo. Desde o jardim do Éden,
Quando Adão e Eva pecaram, Deus proveu. O Senhor disse: no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas nós vemos na leitura que nem Adão e nem Eva morreram. Por quê? Porque Deus providenciou uma solução. Ele matou animais, para da pele dos animais fazerem uma vestimenta para o casal. Então aqui houve uma substituição. Alguém morreu, mas não foi de imediato o homem. Quem morreu foram os animais, para que da sua pele serem feitas a vestimenta para o homem. O Senhor está sempre trabalhando em favor do homem. Para mim, um dos textos mais comoventes é Isaías 64, 4, que diz que nunca se ouviu e os olhos nunca viu um Deus como tu, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Glória a Deus. Se você espera em Deus, esteja certo, esteja certa, Ele está trabalhando por você. E uma das coisas que Deus fez por nós foi a justificação, que significa absolver. Quem é da área do direito entende muito bem isso. Significa declarar justo. Isso, quando alguém vai a julgamento por alguma acusação, depois de ser feito tanto a acusação como a defesa pelos advogados, então o júri chega a uma conclusão e passa ao juiz o que eles entenderam. E o juiz dá a sentença, ou culpado ou inocente. Então o Senhor Jesus é o nosso advogado diante de Deus, para que nós possamos receber de Deus essa declaração de justo. Em Deuteronômio capítulo 25, verso 1, está escrito assim: quando houver contenda entre alguns, e vierem a juízo para que os juízes os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. Então, esse poder de julgar, ele procede de Deus. É Deus que deu essa autoridade ao homem. E o homem tem a responsabilidade de exercê-la de acordo com a justiça de Deus, e não com a justiça dele, como às vezes a gente vê acontecer nos nossos dias. Também em Provérbios 17, 15 está escrito: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Isso fala da integridade que a pessoa deve ter na hora de fazer o julgamento, de discernir, de interpretar a lei. Ele tem que fazer isso de forma justa, senão ele é considerado culpado pelo Senhor, abominável pelo Senhor. Também em Romanos, capítulo 8, verso 33, está escrito: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso, meus irmãos, no nosso caso, se nós formos nos analisar, nós vamos ver que nós somos imperfeitos. Se os de fora forem nos avaliar, eles vão ver imperfeições a nós. Mas o texto diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pode ser que alguém queira lhe acusar de alguma coisa, mas Deus é quem nos justifica, Deus é quem o justifica. E isso é muito importante para a nossa vida presente e também para a futura. Para Paulo, a justificação é a bênção fundamental de Deus, pois essa bênção tanto salva do passado como assegura o futuro. A palavra de Deus nos diz que nós fomos justificados em relação à nossa vida passada. E ela também nos diz que nós somos santificados. Cada dia nós somos santificados por Deus através da sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Então é Deus trabalhando para que nós nos mantenhamos justificados diante dele.
Vou ler aqui alguns textos. Em Atos 13, 39 está escrito assim: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vejam como por Jesus, todo o que crê é justificado. Quer dizer, é declarado justo. Isso não quer dizer perfeito. Só quer dizer que você agora não é mais culpado diante de Deus, porque o Senhor Jesus assumiu o seu lugar e pagou o preço da sua culpa. Ele pagou a sua fiança, Ele pagou a nossa fiança. E agora, diante do Senhor, nós estamos justificados. Ele nos olha através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E vejam como esse termo purifica é presente. Não diz que purificará, mas diz que purifica. Isso fala de atualidade, do momento. Todo dia, todo tempo, o sangue de Jesus está nos purificando. Glória a Deus. Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Então, para Paulo, a justificação significa perdão e o fim das hostilidades entre Deus e nós mesmos. Como agora nós e Deus somos amigos pela justificação, você se chega diante do Senhor e fala com Ele através da oração. Você abre a Bíblia e Deus conversa com você através da sua palavra, sem hostilidades, como dois amigos. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Diz mais a palavra de Deus: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa, a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Veja o que diz Romanos 4:6. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Glória a Deus. Então, você, nós hoje somos bem-aventurados, porque a nossa culpa foi lançada sobre o Senhor Jesus. Ele decidiu assumir o nosso lugar, e com o seu sangue nos purificou, e agora nós temos acesso a Deus, através do sangue de nosso Senhor Jesus. Justificação também significa aceitação e direito a todas as bênçãos prometidas aos justos, ligando a justificação com a adoção e a herança. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que coisa maravilhosa! Agora nós somos filhos de Deus. João diz na sua carta: filhinhos, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos face a face, assim como Ele é. Glória a Deus. Mas nós já fomos adotados, agora você e eu somos filhos de Deus, não porque nós sejamos bonzinhos, mas porque Ele nos amou e nos adotou. Vocês acham que uma pessoa que adota uma criança, ela tem ideia do que aquela criança será? Pois é, mas o Senhor não só nos adotou, mas Ele vai nos formando através da sua palavra, para que nós sejamos filhos segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho,
és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus! Não se preocupe se você não tem muita coisa hoje. Você é herdeiro de todo o universo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Se existe ouro em algum lugar, tudo é nosso, meus irmãos, né? Nós só não temos agora, mas vai chegar uma hora que vai ser tudo nosso, vai estar tudo nas nossas mãos. Isso é maravilhoso, é ou não é? Romanos 11,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? Quem é? Glória a Deus! Você é filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebeste o espírito de adoção do Filho. Eu já li isso, né? Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E isto é maravilhoso. Eu acho isso tremendo. A justificação, ela tem uma relação também com a adoção. Diz-nos assim, a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A fé tornou possível esse acesso à justificação, né, que tornou-nos pacíficos, nós e Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas transgressões, mas hoje, por causa da nossa obediência de fé, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, prossegue Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, isso aqui é fantástico, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Romanos 8,30 fala que a glorificação dos justificados é certa, quando diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, através do Evangelho. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que coisa maravilhosa! Nós somos beneficiários da parte de Deus através da justificação. E nós devemos nos fortalecer, nos firmar na palavra de Deus. Nós estudamos hoje na escola dominical a respeito do espírito da Babilônia, né? Que está aí em todo o mundo infiltrando ideias contrárias à palavra de Deus, ou ideias parecidas, mas o fundamento da nossa fé, da nossa confiança, é a palavra de Deus. De tal modo que Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, que é a palavra que
nós refletimos hoje possa servir de consolo para a nossa vida. Se em algum momento os seus pensamentos lhe levam para um passado desagradável, desonroso, repreenda no nome do Senhor Jesus. Diga assim: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Se console com a palavra de Deus, porque aquele que crê no Senhor já está lavado e purificado no sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 22, 20 está escrito: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Não sei se os irmãos estão cientes, não estão percebendo, mas a impressão que a gente tem é que a vinda do Senhor está muito próxima. E nós devemos cada dia nos firmar mais na palavra do Senhor, para que ninguém seja pego de surpresa. Então vamos nos consolar com a palavra de Deus e pedir. Eu às vezes fico assim até meio, porque a minha mulher diz: ó Senhor, vem logo, vem já. Eu, puxa, mas ainda quero ficar mais um pouquinho por aqui. Ainda dá para ficar mais um pouquinho por aqui. Ela já está pedindo para o Senhor vir já, né? Ela está certa, é assim que a palavra de Deus diz: vem, Senhor Jesus, glória a Deus. E quando Ele vier, que todos nós possamos estar com Ele, ok, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, amém.